Nós vamos aprender agora como importar base de dados por meio de um arquivo .csv. Essa terminação .csv geralmente traz arquivos com separadores, podem ser vírgulas ou ponto e vírgula. A maneira mais tradicional, pelo menos é o que a gente encontra mais facilmente no mercado, são arquivos em texto nos separadores ponto e vírgula. E aí cada linha de um arquivo .csv representa uma linha de uma planilha. Isso pode estar salvo num arquivo em Excel ou pode estar salvo num bloco de notas, tá? Isso pode variar de acordo com a maneira que ela foi exportada. Onde que você verifica isso? Geralmente utilizado em bancos para emitir extratos, maquininhas de cartão de crédito, para emitir relatórios de utilização ou tabulações que você obtém de sites governamentais. O histórico dos sorteios das loterias, por exemplo, costuma vir nesse arquivo .csv. E aí você consegue abrir com Excel, consegue abrir com bloco de notas, mas o mais importante aqui frisar é que ele vem com um separador que geralmente é o ponto e vírgula. Então vamos aplicar isso no Power BI. A gente vai vir em página inicial, vai obter dados, a gente pode aqui vir em mais para abrir a nossa caixinha de diálogo e escolher aqui ó, texto/CSV, importar dados de um arquivo de texto ou CSV. Eu vou apertar em conectar. No caso, a base que nós vamos escolher é base de dados eletrônicos loja, nós vamos abrir e ela vai carregar aqui para a gente. Já vai aparecer para a gente uma caixa de visualização em que a gente tem que verificar qual que é o código que está vindo como origem do arquivo. Esse Unicode UTF-8 é o recomendável aqui para que você verifique se está tudo certinho. Alguns outros modelos aqui podem mudar a característica como seus dados estão configurados. Então mantenha esse Unicode UTF-8 e aqui a gente vai verificar se os dados estão corretos. A gente tem a ordem do pedido, a gente tem a loja, a gente tem o tempo de entrega e a gente tem a devolução. Aparentemente os dados estão corretos, eles estão separados por ponto e vírgula com base nas 200 primeiras linhas. Você pode mudar aqui ainda com base em um conjunto de dados inteiro para refinar a sua análise, ele atualiza e aí ele fez algumas modificações, mas está correto. Olha só, quando a gente estava com 200 primeiras linhas, ele modificou aqui o tempo de entrega para nulo e quando a gente modificou para o conjunto de base inteira, ele entendeu, ele compreendeu que tinha algumas células vazias. Eu vou manter com base nas 200 primeiras linhas e vou apertar carregar. Está carregando aqui ainda. Quando a gente verifica o nosso painel de dados, a gente pode verificar que uma nova base de dados foi criada, com devolução, loja, somatório de pedido e somatório de tempo de entrega. Se a gente navegar para o modo de exibição de tabela, vocês vão observar também que essa tabela também foi carregada. Beleza. Mas base de dados carregada ainda não aparece nada no nosso relatório. Vamos fazer ao menos um relatório aqui, vamos trazer um gráfico para verificar o que é essa base de dados, né, que tem ordem do pedido, tempo de entrega, tipo de loja e devolução pode nos oferecer. A gente vai criar aqui um novo visual, vindo aqui em dados, e eu vou escolher, por exemplo, a loja e o tempo de entrega. Olha só que interessante, quando eu cliquei apenas como loja, ele gerou uma tabela. Quando eu coloquei tempo de entrega e tem somatório, ele entendeu que eu quero comparar os dados do maior para o menor. Eu poderia mudar isso para uma matriz, e aqui eu já tenho as informações numéricas. Eu poderia mudar para um gráfico de colunas, ou aceitar a primeira informação que ele trouxe para a gente, que foi o de gráfico de barras clusterizado. Eu vou manter em matriz por enquanto, só porque eu quero que vocês observem uma coisa. Quando eu selecionei loja e tempo de entrega, ele me deu uma soma, mas eu posso modificar isso vindo em criar um visual e trocando aqui na setinha de soma para média. Então eu vou trocar aqui embaixo de soma para média. Estava aqui, ó, soma de tempo de entrega. Eu vou modificar para média de tempo de entrega. Portanto, eu tenho aqui possivelmente uma reorganização desses dados e agora sim
eu vou modificar para um gráfico de barras, vou dar 2 cliques numa área em branco e vou clicar em uma coluna para adicionar rótulo de dados. E aí olha que interessante, de maneira bem rápida, a gente adicionou um arquivo .csv e já temos aqui o tempo médio de entrega de todas as lojas que temos na nossa base de dados. Eu te espero na próxima lição para a gente ver mais um método de importação de dados para o Power BI.